Meus amigos, minhas amigas, a Rússia tenta quebrar pela segunda vez em menos de uma semana o cerco na região de Pokrovsk. E com isso ela lança aí um ataque com cerca de 17 veículos blindados e centenas de soldados que foram também para esses ataques e por lá ficaram. A gente vai falar porque tem muita coisa interessante a respeito dessa estratégia toda e algumas confirmações de umas coisas que eu disse há 4 meses atrás. Então eu já vou trazer aqui para os senhores, eu espero não esquecer de nada. Além disso, temos especulações a respeito dos mísseis Tomahawk, de que cerca de 50 mísseis Tomahawk chegarão para a Ucrânia, diz aí o Financial Times. E com isso, a Rússia já começa uma resposta dizendo que isso é uma ameaça à integridade do seu país e que a resposta será nuclear. Nessas palavras, novamente uma ameaça nuclear para a Rússia, a gente vai ler a respeito disso também. E uma outra coisa que tivemos 3 apoiadores no Pix do canal do dia de ontem, e é o seguinte, eu preciso de uma ajuda bem rápida de vocês. Eu não quero ficar pedindo dinheiro aqui no canal, vocês sabem que a gente foi desmonetizado e tudo mais, aí é um problema. Só que é o seguinte, eu quero produzir, eu quero produção, eu quero entrega de alguma coisa, eu quero melhorar aqui nesse canal. E com isso eu bolei a ideia de talvez fornecer um mapa para os senhores que quiserem apoiar esse canal. Então, em troca, né, de um apoio a esse canal, eu produziria alguma coisa. E esse mapa ia ser melhorado antes de virar um produto final. Então não seria isso daqui, ele seria aí retocado em muitas partes, os símbolos e tudo mais. Mas eu preciso saber se existe pessoa interessada nisso e se isso daqui vai dar certo. Se não, a gente continua da mesma maneira. Então tem um link aí, um formulário aí embaixo, no primeiro link da descrição, que vai falar justamente a respeito disso, se vocês têm interesse ou não. Então é basicamente isso, eu quero produzir, eu quero trazer conteúdos, eu quero melhorar ainda mais por aqui, e não vai ser parado que eu vou conseguir. Então eu preciso de entregar alguma coisa para os senhores. E aí, tem aí o link na descrição se vocês quiserem responder. Perfeito? Eu me chamo Órfão, e guerra é guerra. E pode parecer repetitivo, mas eu tenho que falar novamente a respeito do cerco em Pokrovsk. Eu estava preparando outro tipo de conteúdo, mas saiu imagens novas, divulgadas inclusive pelo batalhão de Azov. Só que eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou conectar o território de Pokrovsk aqui e o cerco com o território de Siversk, porque há movimentações que vêm acontecendo ali que mostram que provavelmente a Rússia prepara a mesma coisa que aconteceu em Pokrovsk aqui nesse cerco, eles estão preparando para fazer na região de Siversk também. E isso já aconteceu em outros momentos aqui em Toretsky e em Nova Poltava. Se a gente for falar de quantas vezes isso daqui deu certo, principalmente nesses pontos aqui, foi apenas em Nova Poltava e um pouquinho ali em Toretsky, mas a gente vai discorrer a respeito desse tema. Uma outra coisa que acontece é que um vídeo, né, que eu falei há 4 meses atrás a respeito de uma nova estratégia do exército ucraniano no quesito de trincheira é confirmada pelo vídeo de hoje. Então acontece aqui, meus senhores, e eu talvez nem recomendo que os senhores vá buscar esse tipo de informação, mas é o seguinte, no finalzinho do vídeo que é divulgado de mais ou menos 3 minutos do dia de hoje, eles mostram um sistema de defesa do exército ucraniano, uma nova estratégia que eu vinha falando aí há 4 meses atrás, aí foi uma pesquisa muito intensa que eu trouxe. Então são longas linhas de arame farpado, outras linhas de canais, tá, que são gigantescos buracos que os blindados não conseguem ultrapassar, outras linhas de dentes de dragões, uma outra linha também envolvendo arames farpados novamente, e ele repete com mais um canal. Então é uma longa sistema de defesa em profundidade. E por que eu estou falando isso? No finalzinho do vídeo, meus senhores, aparece um trecho muito importante, mais ou menos aqui. Eu acho que foi, na verdade, exatamente por aqui. É uma linha de defesa do exército ucraniano que está ali cheia de arames farpados. Junto com esses arames farpados tem mais ou menos, aí não parei para contar, mais ou menos 30 a 50 soldados russos, tudo isso comprovado por imagem novamente. É muito soldado, e esses soldados são só de outubro, tá? A imagem mais recente que a gente tem dessa área aqui, desses soldados, são de outubro. Então a gente está falando aí de um sistema que conseguiu parar uma infantaria de mais ou menos de 30 a 50 soldados. A imagem é forte, não recomendo que você vá atrás disso daí, ok? Mas só para mostrar para os senhores que o sistema de arame farpado, inclusive aqui no canal, o pessoal deu uma criticada ali. Só que só para mostrar, meus senhores, o sistema novo de trincheira do exército ucraniano tem diversas melhorias do que era anteriormente. Inclusive na região de Nova Pavílica, por aqui, ó, nessa região Nova Pavílica, vamos lá, na região baixa de Pokrovsk,
o exército russo contornou a zona onde a nova estratégia estava sendo feita. E o exército russo, né, eles contornaram de propósito essa posição. E isso foi percebido em diversos pontos ao longo de todo o tempo que eu gravava os vídeos ainda, né? O exército russo desistia dessas posições, tentava fazer outros ataques, tentava quebrar aqui novamente o sistema de defesa, até o momento que o exército russo ele desistiu totalmente. E aí eles começaram a lateralizar. Então é bem provável que eles tentem capturar a Nova Pavílica aqui pelo lado, porque foi um momento, né, onde a Ucrânia não conseguiu se preparar totalmente para essa nova estratégia, né? É um sistema mais difícil de ser feito, eles não conseguiram se preparar. Então apenas a região mais à frente aqui, ó, de Nova Pavílica, é onde encontram-se esses novos sistemas de defesa de trincheiras e tudo mais. E novamente rolou diversos vídeos de falhas do exército russo, o pessoal das motos, né, caindo dentro das valas que tinham por ali, dos canais e tudo mais. Claro que eu não tenho enrolado muito aqui, mas eu queria te mostrar que toda essa defesa que o exército ucraniano vem fazendo de conseguir parar um grande assalto assim, né, mecanizado, tem uma base por trás, e tem uma base que foi construída há muito tempo atrás, e a gente descobriu essa estratégia há 4, 5 meses atrás, mas ela já estava sendo produzida muito antes, pensada muito antes. Então é o seguinte, o ataque de hoje ele envolve 17 veículos blindados, como eu disse para os senhores. Então tem 3 aqui que vêm para essa localidade, e os senhores conseguem perceber que pela primeira vez, né, pela única vez que acontece um ataque visando aqui, ó, a região de Charkov. Então é um ataque que ele consegue vir e de se desviar e entrar nessa linha aqui, ó, e isso nunca havia acontecido antes. Então, por ter conseguido consolidar algumas posições aqui, ó, na retaguarda, eles conseguiram garantir que esse ataque funcionasse, que esses veículos blindados conseguissem chegar bem perto das linhas de defesa do exército ucraniano. E chegou mesmo, tá, meus senhores? Chegou mesmo, mas novamente, ó, olha o probleminha ali, ó, olha o probleminha aqui. Ponte, tá, meus senhores? Ponte onde esses veículos blindados extremamente pesados não conseguirão passar. Mas mesmo assim o exército ucraniano consegue destruir esses veículos antes mesmo deles chegarem lá nessa ponte. Então aqui provavelmente já teria alguns sistemas de defesa do exército ucraniano, mas estariam mais concentrados mesmo dentro da cidade. Então 2 drones, como é confirmado no vídeo, destroem esses 2 veículos blindados que vêm por essa região. Então novamente, né, os ataques eles são pesados e o vídeo divulgado também é bem pesado, ele mostra bastante explosão. O YouTube não vai deixar de modo algum a gente mostrar, senão ele diminui o alcance. Então esse vídeo sequer chegaria para você se eu mostrasse corriqueiramente esse tipo de ataque. Só que aí a gente tem alguns vídeos, né, que foram divulgados também da imagem dos drones, e aí eu vou ter que ser bem preciso de pausar no momento certo onde ocorre ali também uma explosão. Então são esses veículos blindados, o exército ucraniano faz ataques contra esses veículos blindados e aqui tem uma explosão. Realmente aqui só para justificar aqui, para vocês lembrarem. E eu falei no começo do vídeo que existe um local onde há uma defesa ucraniana com arames farpados e ele acontece nessa localidade, o que significa que há defesa do exército ucraniano nessa região aqui, o qual os russos não estão conseguindo ultrapassar de maneira fácil. Se houvesse uma dominância de território, sabe o que aconteceria? Haveria aí uma limpeza dessas defesas. Eles tentariam limpar essa defesa e abrir um caminho seguro, o que não acontece. Fora isso, um outro vídeo é divulgado de um drone ucraniano atacando um outro soldado que vem nessa localidade aqui, próximo a esses arames farpados, que, se eu não me engano, é por aqui, tá? Inclusive tem um cemitério aqui pertinho, eu acho que é esse daqui, ó, um cemitério bem pertinho desses arames farpados, que, né, já fica num local estratégico ali para esses russos que foram perdidos no campo de batalha não ter que se movimentar tanto. E aqui, para mostrar de novo que uns mapas aí dizem que toda essa zona aqui está consolidada. Toda essa zona, inclusive a zona onde ocorreu um ataque com veículos blindados, o qual geolocalizado está confirmado com vídeo que esses veículos foram, né, destruídos. Então não teria por que sequer fazer um ataque naquela região se aquela região tivesse tão boa assim, né? Esse ataque ele não é um ataque qualquer, ele é um ataque para quebra de defesa mesmo. É um ataque bem grande para tentar quebrar as defesas ucranianas na região de Pokrovsk. Então, se houvesse de fato uma consolidação, meus senhores, esses veículos não seriam atingidos de maneira tão fácil como foi divulgado no vídeo de hoje. Inclusive,
outros veículos destruídos dentro do território aqui, onde há uma consolidação teórica do exército russo. E aqui eu mantenho da mesma maneira. Novamente, uma nova posição aqui que eles estão atacando, só que aquela região do cerco sequer movimenta de novo. E aqui acontece um outro ataque na região de Pokrovsk, especialmente no leste. Essa outra frente de batalha não se movimenta, não tem nenhum tipo de ataque. Novamente mostrando aquela informação que a gente disse de movimentações que ocorreram ali, aquela zona ali está se reorganizando e ainda está extremamente frágil. E aí esse ataque ele acontece e ele vem até a metade do território da Zona Cinza, uma grande Zona Cinza, e é só a metade disso daqui, tá, meus senhores? É bem pouquinho, e eu não posso dar essa opinião, mas os senhores podem dar opinião a respeito desse ataque aqui, porque me parece um ataque que ele é para buscar o fim da vida dos próprios soldados. Eu não posso falar a mais do que isso daqui, mas é um ataque infundado. Eu queria falar de um ataque que é esse daqui, se eu não me engano, esse ataque que acontece aqui, onde é um blindado russo que ele vem solitariamente por todo esse caminho. Meus senhores, olha o tamanho dessa zona cinza, tá? Um veículo blindado, lento, sozinho, andando num campo aberto, onde não há dominância dos russos, não há dominância do exército ucraniano, mas há a permanência ali, há soldados ali, né, operadores de drones em toda aquela região. Um blindado, ele é um alvo extremamente fácil. E aí você vai entender que o ataque que acontece aqui, ele é um negócio infundado, ele não faz sentido algum. Então esse blindado ele vem, ele provavelmente sai ali das bases e vem para essa região. E aí ele vem sofrendo ataques já no meio, para os senhores entender que não existe uma consolidação de território ali mesmo. O exército ucraniano ele já começa a fazer ataques, tá, nessa região. Se eu não me engano, são 3 ou 4 ataques contra o mesmo veículo. E aí esse veículo ele perde a força, ele perde a operação dele, começa a ficar ainda mais dentro do que já era. No meio disso, os soldados eles param literalmente, tá? Literalmente embaixo de apenas uma única árvore. Uma única árvore, tá? Não tem outra palavra para explicar. Embaixo de uma única árvore. Vem mais drones ucranianos, atacam as posições desses soldados e os soldados por ali ficam. E aí um soldado russo sobrevive e ele continua o ataque sozinho com esse blindado. E aí que ele consegue chegar nessa posição aqui e, novamente, a hora que ele vê que o blindado não está mais funcionando, ele sai desse blindado e ele sofre um ataque aqui na frente. Posteriormente, outros veículos vêm também fazendo uma divisão, né, para tentar distrair, provavelmente tirar as forças do exército ucraniano em duas frentes diferentes. Eles já sofrem ataques já na base, e aí ele vem sofrendo ataque até posteriormente vir a ser destruído aqui na ponta. Então entenda isso, eles foram destruídos aqui, mas eles foram atacados já no início disso tudo. E nas notícias do dia, o Trump afirmou que o Erdogan poderia ajudar a resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentando que o presidente turco Erdogan é respeitado tanto na Ucrânia quanto na Rússia. E o Lukashenko, o dono, o grande dono da Bielorrússia aí, né, o fantoche do Vladimir Putin na região da Bielorrússia, é esse território todo aqui. Ele diz o seguinte: haverá uma guerra nuclear se Trump entregar mísseis Tomahawk à Ucrânia, diz Lukashenko. Não é a primeira vez já que a ameaça nuclear aparece, porque se eu não me engano, o Medvedev já fez uma ameaça nuclear dizendo que ele não tem como identificar se os mísseis Tomahawk levam uma ogiva nuclear ou não, porque eles têm capacidade de enviar ogivas nucleares. E aí isso pode ser perigoso, isso daí pode ser tratado como uma ameaça nuclear a cada ataque que a Ucrânia fizer. E aqui o Financial Times, o FT, ele diz que a Ucrânia pode receber aí cerca de 50 Tomahawks dos Estados Unidos. Isso aqui é uma especulação, ele fala também que pode ser um número aí entre 20 a 50 Tomahawks, mísseis Tomahawk. E aí por falar em Tomahawk, temos aí uma nova plataforma de lançamento para o Tomahawk, que não só lança os mísseis Tomahawk, mas as munições em série MLRS, drones de ataque Switchblade 600. E aqui eu queria até perguntar para os senhores o que vocês acham de eu gravar vídeos, né, a respeito de equipamentos também, né? Sair um pouquinho da atualização, continuar, né, a atualização da guerra da Ucrânia, mas eventualmente fazer, né, algumas atualizações sobre os equipamentos que talvez, né, a gente faça aí no canal. E aqui para você que sai no final do vídeo,
tem o link do formulário aí na descrição. Se você quiser ajudar o Guerra é Guerra, se você quiser preencher e tiver algum interesse no mapa da gente, nas imagens que eu trago aqui, na verdade não é a gente, né, que não tem equipe, mas eu trago aqui. E você vai aí, preenche, ajuda eu e eu vou tentar trazer o máximo que eu puder. Se não tiver nenhuma mudança, aí a gente mantém da mesma maneira. Queria agradecer também as 3 pessoas que doaram no dia de ontem, o Cleiton da Costa, o Ramalho Moura, que fez uma baita doação, tá? Muito obrigado de verdade, Ramalho. E o Oswaldo Fernandes. Muito obrigado a vocês 3. No dia de hoje tivemos 1.200 baixas para o exército russo, tivemos 5 tanques, os transportes de artilharia ainda não foi, de infantaria, eu sempre erro. O transporte de infantaria não foi contabilizado, 28 sistemas de artilharia e 390 drones também. Foi bastante porque houve os ataques contra o exército, contra a infraestrutura energética da Ucrânia ao longo dessa noite. No mais é isso. Muito obrigado a todos e guerra é guerra.